é subjetivo. Cada pessoa tem sua trajetória, então a gente não pode ficar se comparando com os outros, que uma hora a nossa trajetória também vai vingar. E vai vingar de um jeito diferente da outra pessoa, porque somos seres únicos. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Alexânia da Silveira. Eu fiz quadro. Eu fui aprovada em medicina na Unifal, que é a Faculdade Federal de Alfenas, em Minas Gerais. Desde muito nova, eu gostava da escola, gostava de estudar. Sempre estudei e ia bem. Aí chegou na adolescência, ali no 7º, 8º ano, aí 9º ano, aí eu dei uma desandadinha, né, que chega a adolescência, festinha, mas eu sempre quis medicina, então a partir do 1º ano eu já comecei a procurar, tipo, cursinhos e tal. Tanto que no 2º ano do ensino médio eu já comecei a fazer cursinho presencial, então eu fiz cursinho no 2º, no 3º, depois 2º 2018, 3º 2019, 2020 eu fiz cursinho também. Era para ser presencial, mas por conta da pandemia foi EAD. E aí em 2021 eu assinei o quadro, que foi quando eu fui aprovada. Então, a questão do cursinho presencial para mim, que eu já tinha uma nota boa, porém eu não conseguia avançar, não conseguia sair dos 60 e poucos acertos, porque querendo ou não, o cursinho é uma mesma aula para 100 alunos, e cada aluno tem uma dificuldade diferente, tem necessidades distintas. O que eu sentia é que às vezes eu ia lá, assistia 1 hora de aula de biologia, de um assunto que eu já sabia, por eu já ter feito bastante anos de cursinho, eu já sabia, então eu tava lá perdendo 1 hora da minha vida vendo um conteúdo que eu já tinha visto. E no quadro não, como eu era autônoma, tinha todas as matérias, videoaulas e exercícios na plataforma, eu fazia os exercícios, se eu fosse bem na matéria, eu não perdia meu tempo assistindo a aula, eu ia direto para o exercício, e assim eu pude focar mais tempo nas matérias que eu tinha mais dificuldade, como matemática, que é muito importante para o vestibular, né? Matemática e redação. Os 2 primeiros anos de cursinho que eu fiz durante a escola, eu não era muito madura ainda, então eu assistia muita aula e fazia pouco exercício, porque eu fazia escola, fazia cursinho, não tinha tempo de fazer o estudo ativo, que é o mais importante. Então, eu me iludia, eu achava que eu estava estudando e eu sou muito autoconfiante, então eu sempre achei que eu fosse passar. Então, todo ano eu achava que eu iria passar. E quando eu chegava e eu não passava, batia aquele choque de realidade, tipo, nossa, estudei e não passei. Mas nos 2 primeiros anos, como eu estava na escola ainda, não foi tão difícil. Aí, em 2020, que eu já tinha terminado a escola, aí eu fiz um cursinho presencial que ele era, tipo, o dia inteiro. Então foi quando eu comecei a estudar mais de verdade, tipo, ter meu tempo. Era o dia inteiro, mas mesmo assim eu tinha meu tempo de estudo individual. Eu estudei muito, tipo, fiz muitos simulados, só que eu percebi que a questão de um cursinho presencial é que você fica muito acomodada com o que o cursinho tá dando. Tipo, eles dão a aula, falam que você tem que assistir, você assiste tudo, você faz tudo, e você acha que você tá no caminho certo, só que você não pensa no seu desenvolvimento, você não pensa por que você tá estudando aquilo. É algo muito cômodo. E no 3º ano de cursinho, que eu estudei muito e não passei, eu vi que não tava dando certo. Eu falei, tô estudando muito e não tá me dando o resultado que eu espero, não tô tendo a melhora que eu quero. Aí um menino que estudou comigo nesse cursinho presencial, ele falou do quadro, aí eu pesquisei a proposta e eu achei muito legal, porque eu poderia focar realmente naquilo que eu sentia mais necessidade, como matemática, física, as exatas, porque nas outras matérias eu sempre fui muito bem, porém matemática e física era uma matéria que sempre me empacava ali, e com o quadro me ajudou muito, tanto que matemática, nossa, eu acertei 40 de 45, né, contando a anulada, assim, anulada 39 de 44, e o quadro me ajudou muito, fazer exercício todo dia. Eu
Eu acho que isso não deu certo, porque, querendo ou não, quem sabe realmente as próprias dificuldades é a gente. Então, quando eu sigo um horário que foi feito para 100 pessoas, não vai se enquadrar exatamente ao que eu preciso, as minhas dificuldades, as minhas necessidades. É um horário, um planejamento que é feito para uma turma de 100 pessoas. E eu sou um ser único, eu tenho facilidade em umas matérias, tenho dificuldades em outras, e só eu mesma consigo enxergar aonde que eu preciso focar. E no cursinho presencial não é assim. No cursinho presencial é algo que tá lá e todo mundo segue. Meu amigo me indicou o quadro, né? Aí eu fui pesquisar melhor e eu já tava começando a ver mais os estudos na parte da internet, né? Que a internet tem muitas dicas. E eu vi os depoimentos, eu vi os vídeos que o Bruno fazia, as lives, e eu senti que era algo que muita gente passava, que eu ia poder me adequar, que ia suprir minhas necessidades, porque a plataforma é bem completa, né? Tem muitas questões, principalmente de matemática, exatas. As redações foi um ponto também que fez eu querer fazer o quadro, né? Porque é ilimitada, a correção é muito rápida. Então, eu senti muita confiança na plataforma. As principais dificuldades que eu enfrentei quando eu comecei a estudar com o método quadro foi que dessa questão da autonomia que eu não estava acostumada. Tem, claro, todo o suporte da plataforma, o cronograma, eu tenho que seguir, porém eu tinha que montar meus horários. E uma questão é você ter muito foco, né, no que você quer, acordar todo dia, seguir seus horários. Então, para mim, o mais difícil foi a questão dessa autonomia de, tipo, eu ter que levantar, né, porque ainda mais estudando em casa, eu ter que levantar no horário que eu planejei para estudar. Mas uma outra dificuldade que eu tive é que eu estava muito acostumada a assistir todas as aulas, então eu era muito apegada a isso. Então, quando eu comecei, eu assistia todas as aulas. Só que aí eu comecei a perceber que eu estava fazendo errado, porque a questão do método quadro é você ter uma autonomia de você focar no que você tem dificuldade. Então não fazia sentido eu estar vendo todas as aulas que eu já sabia o conteúdo que eu não precisaria estar vendo. Mas foram só essas as dificuldades, porque a plataforma em si é muito fácil de usar e ela dá bastante ânimo por causa da questão das estrelas, né? Então dá muita vontade de continuar estudando, ganhando as estrelas. Eu percebi que eu deveria mudar a questão da autonomia, porque eu sempre quis medicina e é um curso muito difícil de se passar e eu sempre tive noção disso. Então, eu tinha que seguir o meu horário. Se eu quisesse realmente alcançar o que eu alcancei, né, felizmente, que foi a aprovação numa federal em medicina, eu tinha que me focar. E às vezes tem que acordar, né? A vida tem que acordar, tem que sentar, tem que estudar, independente se eu tô animada ou não para estudar, porque estudante é a minha profissão, né? Então eu tinha que honrar com isso. Então a questão do horário, eu acabei me animando com o curso também e tendo mais responsabilidade, eu consegui começar a seguir realmente o horário que eu estabelecia, né? O meu planejamento. Em questão de assistir muita aula, quando eu caí na real que eu deveria só assistir o que eu tinha dificuldade e seguir logo para os exercícios o que eu tinha facilidade, foi quando acho que já tinha passado uns 2 meses e eu estava muito no início ainda da plataforma. E o indicado é um módulo por mês, né? E aí eu falei, nossa, não vai dar tempo de terminar toda essa matéria. Aí eu também acompanhava as lives no YouTube. E aí eu percebi, eu não tô fazendo uso produtivo do método, né? Porque o método quadro permite essa liberdade. E eu não estava usando, eu estava sendo acomodada, porque, de certa forma, eu fiz 3 anos de cursinho presencial. Então, eu era muito acomodada nos meus estudos. Eu estudava, claro, gosto muito de estudar. Só que eu esperava alguém chegar e dizer o que eu tenho que estudar, como que eu tenho que estudar. E com o quadro, né, que tem essa autonomia, sobra mais tempo de pesquisar métodos de estudo, né, pesquisar realmente como que as pessoas foram aprovadas, até, né, os próprios depoimentos dos aprovados pelo quadro. E aí eu percebi que eu tinha que assistir só aquilo que realmente fosse implementar algo na minha vida, né, não fosse uma perda de tempo, porque não adianta estudar 8, 10 horas por dia
achando que tá ali super produtivo e, na verdade, você tá vendo algo que você já viu, que você já tem o conhecimento, que só tá na facilidade. Porque, querendo ou não, é muito fácil estudar algo que você já sabe. Porque você fica acomodado, você acerta os exercícios, você fica feliz. E quando você tem que estudar algo que você não sabe, é mais difícil, porque é algo que você tá entendendo, você erra mais nos exercícios, você fica mais frustrado. Mas com o tempo, eu comecei a assistir só o que era necessário, e quando chegou no final do curso, eu fazia muito exercício, porque me sobrou muito tempo, então eu consegui fazer muito exercício, muito simulado e me preparar bem direitinho para as provas. Para me desenvolver nas matérias de exatas, que eram as matérias que eu tinha mais dificuldade, né, principalmente química, física e matemática, eu distribuí meu tempo dando meu planejamento. Eu estudava normalmente 1 hora de matéria fácil, tipo, para mim, né, no caso que era biologia, história, geografia, que são matérias que eu tinha afinidade, e as outras matérias, como matemática, eu estudava 2 horas. Eu fazia exercício de matemática todos os dias. Eu estudava matemática todos os dias, de segunda a sábado, e o que me ajudou muito em matemática, principalmente no Enem, né? Que eu não tinha muito foco no Enem. Quando eu entrei no quadro, eu tinha mais o foco nas faculdades paulistas, né? Na USP, na Unicamp, que são que são faculdades de ingresso direto. Mas pelo quadro, né? Principalmente por causa do módulo de matemática básica, eu criei uma afeição muito grande pelo Enem, porque não é fácil, claro, porém, você treinando muito, você começa a enxergar os padrões da prova. Querendo ou não, é uma matemática um pouco mais fácil que as dos vestibulares paulistas. E estudando o módulo básico, né, em matemática, eu fiquei bastante tempo estudando ele. E quando eu passei dele, que eu comecei a estudar as outras matérias, foi muito, muito mais fácil. Tanto que eu fui muito bem também em matemática nas provas das faculdades paulistas, né? Não só no Enem, tanto que foi uma matéria que esse ano foi uma das melhores matérias. Mesma coisa com física. Física eu estudava praticamente todo dia, de segunda a sexta, 2 horas por dia. E exercício, né? Ver as aulas, principalmente, e fazer muito exercício. Que no quadro tem muitas listas pra gente poder estudar. Eu acredito que estudar matemática e física todos os dias, ou matérias que você tem dificuldade, te ajuda a criar uma familiaridade. Além de que, assim, né, no meu ponto de vista, né, matemática e física são matérias que cansam, porque não é só você fazer uma conta, você tem que pegar todo o raciocínio até chegar na resolução da questão. E eu senti que eu fazendo todo dia, eu pegava esse raciocínio mais fácil, porque é algo que eu estava habituada. E fazer exercício todo dia me ajudou muito na hora da prova, porque eu já estava acostumada. Era só mais uma bateria de exercícios que eu estava fazendo. Não era tipo, nossa, o Enem. Lógico, dá um nervosismo, porém, por eu ter feito tanto exercício, tanta lista todo dia, já era algo que meu corpo e minha mente já estavam habituados. Não era algo, nossa, cansativo, vou ter que fazer prova. Não, porque eu já estava acostumada a fazer muitas questões todos os dias. Eu fiz muitos exercícios, porque eu fiz praticamente todas as listas de exercícios que tinham no quadro. E teve algumas listas que eu cheguei a refazer também, porque todos os exercícios que eu errava, eu voltava depois de um tempo e refazia eles, principalmente em matemática, né, que era uma área que eu tinha mais dificuldade. Mas, nossa, eu não sei, eu acho que uns mais de 5 mil, né, eu acho que deve ter na plataforma, com certeza. E eu fiz praticamente todos. Oscilava bastante minhas horas diárias, porque eu tenho enxaqueca, então às vezes eu tinha muita dor de cabeça e eu optava por não estudar. Mas eu balanceava nos próximos dias. Mas eu estudava no início, quando eu tinha mais fôlego, né? Eu chegava a estudar 12 horas diária, mas depois eu não consegui manter esse rendimento. Eu acabei ficando um pouco esgotada, porque no começo eu fiquei muito empolgada com a plataforma e eu montava meu horário, então eu montava um horário tipo praticamente impossível de se seguir, e eu comecei a ficar frustrada. Mas aí depois, acompanhamento de live, né, que ensina o Bruno, fez muitas lives ensinando a montar um horário eficiente, eu comecei a conseguir montar um horário mais realista, e aí eu estudava em torno de 8 horas diárias.
fez muita diferença quando eu caí na real que o que conta não são as horas estudadas, porque não adianta você estudar 12 horas, sendo que realmente o que está sendo aproveitado, o que está sendo útil, vão ser 6, 5 horas, porque as outras horas restantes você está exausta. Então, quando eu comecei a entender que o que importa não são as horas, e sim a produtividade, né? Os exercícios que eu tô fazendo, foi um alívio muito grande, porque querendo ou não, a gente se cobra muito, porque a gente vem em tal lugar, ai, tal pessoa estuda 12 horas de segunda a segunda. Só que, beleza, se a pessoa consegue, não tá fazendo mal para ela, mas não é a realidade de todo mundo. Na realidade, eu acredito que seja a realidade da minoria, né? Porque a gente é estudante, porém nós temos outros compromissos. Então, se um dia você estudar 12 horas, conseguiu, foi tudo bem, com pausas, ótimo. E no outro dia você estudou 4, acontece. Você só tem que saber compensar, olhar seu planejamento, saber bem que ponto do estudo você tá. Você fala assim, estudei 4 horas só. Porém, eu consegui finalizar a matéria que estava planejado. Então, é isso, eu vou descansar e amanhã eu volto e vou estar animada e vou continuar meu cronograma. Melhor do que se precipitar e falar, não, preciso estudar 12 horas e no outro dia não conseguir estudar. Aí você vai perder outro dia de estudo. Às vezes é melhor estudar 4 horas num dia e 8 horas no outro, que vai dar as 12 horas do mesmo jeito. E você não vai ficar esgotado. Eu acredito que eu fiz muitos exercícios porque como eu já tinha uma bagagem teórica muito grande, por já ter feito 3 anos de cursinho anteriormente, então, a não ser matemática e física, as outras matérias eu seguia direto, eu só fazia lista de exercício, e aí, caso eu não fosse bem na lista de exercício, eu voltava e assistia a aula. Só que, além de eu ter feito a maioria dos exercícios da plataforma, eu ainda refiz grande parte deles, por isso que eu acredito que eu fiz uma grande quantidade de questão. E eu sou muito rápida fazendo questão, tanto que a questão de tempo de prova nunca foi um problema para mim, porque eu sempre consigo terminar no tempo da prova e ainda sobrando, porque eu faço muito rápido, eu sou uma pessoa bem afobadinha. Eu era bastante produtiva em questão de exercício, tanto que foi o diferencial da minha aprovação, né? Porque nos outros anos eu assistia muita aula. Eu achava que pra gente passar no vestibular, tinha que assistir a aula, tinha que entender o conteúdo. Mas não, quando a gente chega para fazer o vestibular, a gente não vê uma videoaula, a gente tem que resolver exercício. Então, eu foquei muito em exercício, e isso é algo que não dá para reclamar do quadro, porque tem todas as listas da maioria dos conteúdos, até conteúdos que não caem muito, mas que são diferencial, né, principalmente para quem quer medicina. Então, muito completo. E a partir das listas de exercícios e da quantidade de exercício que eu fiz, eu comecei a criar essa habilidade. Então, eu olhava uma questão só pelo jeito denunciado, só pelo que a questão estava pedindo, por eu já ter feito muitas questões anteriormente, eu já sabia como iniciar, porque eu já sabia a matéria que estava pedindo e eu já tinha uma direção. Então, sem dúvidas de tudo, fazer muitos exercícios ajuda muito na agilidade, de você ter um raciocínio mais rápido, de ser algo mais natural que você já está acostumado, mas também ajuda muito em saber como iniciar, como desenvolver a questão. Porque matemática, exatas, é um padrão, né? Tem um padrão, os exercícios, e você fazer muitos, principalmente pro Enem. Tem muito exercício que você chega na prova, você só lê assim e você fala, nossa, já fiz esse exercício umas 5 vezes, porque é um exercício modelo Enem. E se você faz muitas questões, você pega aquele modelo e vira algo natural para você. Em relação à frustração, eu acredito que isso seja um sentimento habitual, né, na vida de um estudante, de um vestibulando, porque você está lidando com algo que às vezes você já viu diversas vezes ou não e você não consegue fazer. E aí você se sente incapaz, você fala, nossa, será que eu sou mesmo tudo aquilo que eu acho? Porque assim, eu sou uma pessoa confiante e sempre tirei nota boa, as pessoas costumam me elogiar bastante. Eu ficava, nossa, será que realmente eu mereço tudo isso que as pessoas estão falando? Será que eu passo uma imagem de inteligente, mas na realidade eu sou burra? Porque às vezes dá uma frustração, você fala, meu, como que eu não consigo fazer esse exercício? Já fiz esse exercício 5 vezes e mesmo assim, toda vez que eu vou fazer, eu fico empacada em alguma parte. Só que eu, por ter essa autoconfiança, me deixava um pouco mal, mas sempre me ajudou a pensar e falar assim, eu sou boa em outras áreas, essa é uma área que eu tenho dificuldade.
eu tenho que ir com calma, né? Ninguém é perfeito também. Eu não sou uma gênia, eu sou uma pessoa, eu sou inteligente, claro, mas eu sou uma pessoa muito esforçada. Isso eu conquistei, foi com o meu esforço. Então, senti sim muita frustração, mas eu soube lidar muito bem, porque a caminhada, né, de estudar, querer um vestibular, é uma caminhada difícil. E a gente vai ter momento que vai se sentir mal, só que uma hora passa, né? Tem que continuar estudando. Em relação à procrastinação, quando a gente tá com dificuldade em uma matéria, principalmente, a gente quer desviar aquilo. Então, nosso corpo acaba, tipo, querendo procrastinar para evitar de ter que lidar com as próprias dificuldades. Então, realmente, o que me ajudou em relação à procrastinação era sempre começar a estudar com matérias que eu tinha mais familiaridade, tipo biologia. E aí, depois, eu estudava matemática, que era uma matéria difícil. Mas em relação à procrastinação, eu acho que o meu maior problema do ano, eu fiz muitos exercícios, fiz redações, não tanto quanto eu queria, mas fiz bastante. Mas o meu maior defeito na minha trajetória, eu acredito que seja a procrastinação. Porque, igual, parava para almoço, aí tinha que voltar. Aí se fosse física, eu já falava, não, só mais 5 minutinhos. Ah, não, deixa dar o horário redondo, agora é 38, vamos esperar dar 40. E aí eu me iludia. Só que quando eu sentava para estudar, eu fazia valer a pena o tempo que eu perdia. Mas eu sempre quis lutar contra isso. E fazendo um horário bom, né, com matérias alternadas, do jeitinho que o Bruno ensinou na live, que foi muito importante, me ajudou muito a montar meu horário e a seguir, né, um horário que fosse realidade para mim, que eu não ficasse frustrada. Eu consegui lidar melhor com a procrastinação. Depois de ter experiência, né, com a autonomia que o método quadro proporciona, eu sinto que hoje em dia eu realmente sou uma estudante de verdade e que os 3 anos de cursinho presencial que eu fiz, eu fui muito acomodada. Claro, eu tava fazendo o meu melhor, porém, o melhor para mim, não o melhor para ser aprovada. E a partir do momento que eu tive autonomia, eu comecei a perceber que, tipo, a gente tem que procurar se empenhar em buscar matéria, buscar formas de aprender a matéria diferente. E eu me sinto muito preparada também para ir para a faculdade, porque eu sei que a partir do método quadro, que eu tive um estudo muito mais ativo, que eu já tinha tido antes, né, em comparação, eu sei hoje em dia o que é estudar de verdade, o que é buscar novas ferramentas, novas alternativas, ter uma liderança da minha própria vida, de eu saber o que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo aquilo, o que eu busco com aquele método de estudo, o resultado que eu quero. E os resultados vieram, né? Eu sempre gostei de estudar, de obter conhecimento. Para mim é muito fantástico quando um professor explica algo e você fala, nossa, tudo se conecta, o mundo funciona assim, então tal coisa é tal coisa, por isso que a história é assim hoje em dia. Para mim, estudar é muito fantástico, sempre foi, então sempre tive essa leveza. Porém, a partir do momento que eu comecei a estudar autônomo, eu percebi que eu podia expandir muito mais meu conhecimento e que eu quero continuar fazendo isso, estudando por mais um bom tempo, né? E meus resultados vieram, consegui ser aprovada, porque nos outros anos eu sempre cheguei muito perto de ser aprovada, mas eu nunca conseguia realmente. E esse ano, em algo que eu nem tinha tanto foco, né? O Enem eu não tinha foco, eu estudei Enem mesmo pelo quadro, porque antes eu não dava muita bola pro Enem, não gostava do estilo de prova, e foi minha maior superação, ter conseguido passar pelo Enem, que é um grande foco do quadro, né? E prepara muito bem pro Enem. Para as outras provas também, tanto que eu fui para a segunda fase da Unesp, né, em medicina. Na Unicamp e na USP eu não fui, mas foi por conta... Na Unicamp por conta de 1 ponto, não fui para a segunda fase, e na FUVEST por conta de 2 pontos. Mas passei pelo Enem e tô muito feliz também, do mesmo jeito. A grande diferença da Lexânia de 4 anos atrás para a Lexânia de agora é que eu tenho muito mais maturidade no que eu tô fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo, eu não estou fazendo algo porque alguém está dizendo para eu fazer. Eu sei o motivo do que eu tô fazendo, eu sei para que eu tô fazendo.
E então, isso é essencial, né? Porque eu comecei o cursinho no segundo ano do ensino médio, então eu era muito nova. Eu ia pro cursinho, via as aulas, claro, porém eu não tinha aquela maturidade de saber. Eu achava que ia ser fácil, porque eu sempre fui bem na escola, então eu falava, não, vou ver só a aula e certeza que eu passo direto do terceiro ano do ensino médio. Só que não é assim, né? Quando eu terminei a escola, que eu fiz mais um ano de cursinho que eu não passei, eu fiquei desesperada. Eu falei, meu, não tá dando certo esse estilo de cursinho que eu tô fazendo, não tá dando certo comigo. E eu preciso buscar algo que realmente faça eu ser aprovada. E esse algo foi o quadro que me ajudou a ter essa autonomia da minha própria vida, esse controle, né? Porque no cursinho presencial você fica muito à mercê de um horário estabelecido, de uma aula de todo mundo, que todo mundo é a mesma matéria para todo mundo, o mesmo nível para todo mundo. E no quadro não, né? Eu tive esse controle de lidar com o que eu ia ver, qual nível que eu ia ver de dificuldade. Então, eu me sinto outra pessoa, muito mais madura, não só em questão de idade, né? Porque eu estou 4 anos mais velha, mas em questão de maturidade, de responsabilidade, né? Porque os estudos é uma responsabilidade. Meus pais sempre me apoiaram muito nesse objetivo que eu tinha de ser aprovada. Eu sou a filha mais nova, né? Então, desde o primeiro ano, eu sempre quis medicina, mas minhas irmãs mais velhas fizeram um cursinho. Então, eu já tinha o conhecimento dessa vivência de vestibular. Então, a partir do segundo ano, eu quis fazer. E eu agradeço muito, né, por ter eles, porque eles me deram todas as oportunidades, eles pagaram o cursinho, muitos anos, né, 4 anos. E eles, claro, me cobravam, né, de eu passar, mas eles viam que eu estava estudando e eles nunca jogaram na minha cara nem nada do tipo. E principalmente depois que eu terminei a escola, né, que eu fiz mais 2 anos de cursinho. E eles nunca me obrigaram a trabalhar nem nada, eles sempre me deram suporte, falaram que sempre estariam para o que precisasse, me dando as oportunidades para eu conseguir seguir meu objetivo, né, meu sonho, que sempre foi a medicina. Então, eu agradeço muito a eles, porque eu tive todo o apoio, né, financeiro e emocional. Eu sempre fui muito independente dos meus estudos desde criança, sempre arrumei minha mala, nunca fui um problema para os meus pais, reunião de pais, sempre tirei nota boas. Então, eles não ficavam muito em cima de, tipo, ver o que eu tava fazendo e falar, não, faz isso, faz aquilo. Eles sempre deixaram eu levar, escolher o cursinho que eu queria e levar. Aí, a questão era mais o apoio emocional, era quando veio as reprovações, né? Que a gente vai animado para fazer a prova, eu principalmente ia muito, sempre achava que ia passar. E aí não passava, e eu ficava tipo mal, tipo, será que eles vão achar que eu não mereço isso? Será que eles já estão cansados de pagar? Porque querendo ou não, é um investimento, né? Todos esses anos de cursinho que eu fiz, escola particular também. Então eles sempre investiram em mim, mas eles nunca me cobraram emocionalmente isso no sentido de jogar na minha cara. Eles sempre me deram muito apoio. Eu fui chamada na terceira chamada, né? Então eu achei que eu não ia passar. Então eu tava muito mal esse ano, né? Porque eu tinha estudado muito ano passado. Foi o ano que eu mais estudei, que eu senti que eu tinha estudado de verdade. Que eu vi uma grande melhora. E eu cheguei muito perto e não passei. Eu fiquei muito frustrada. E aí eu cheguei pra minha mãe e falei, nossa mãe, eu acho que não sei o que acontece, eu devo ser burra, não é possível, porque eu estudo e não passo, e agora eu vou ter que fazer mais um ano de cursinho e vou ter que estudar tudo de novo pela 5ª vez, ver todas as matérias. E aí minha mãe me deu um apoio muito emocional de falar assim, eu entendo que você se cobra, só que continua tentando, é seu sonho. Você não tem que pensar se as outras pessoas vão te achar burra, porque não é isso, você tem que passar no seu tempo, quando der. Então eu sempre tive esse apoio dos meus pais de entender que às vezes não era o momento, não passou, é porque não estava pronto para passar ainda, não estava maduro, não. São vários fatores, né? A aprovação é o conhecimento, a maturidade, o dia da prova também, né? Querendo ou não, como você tá, né? Mas eles sempre me deram esse apoio de me ajudar, porque eu sou muito exigente comigo mesma. Eu me cobro muito, tanto que eles não ficam tão em cima, porque eu
eu mesma me cobro muito para ter os resultados. E eles sabem disso, então eles me ajudam a dar uma aliviada nessa parte minha de autocobrança. No dia que eu vi, né, que eu fui aprovada, foi o dia que eu ia voltar a estudar, né? Porque eu tava dando um tempo para eu conseguir digerir que eu não tinha sido aprovada e eu tava na lista de espera. E eu não tinha esperança de passar, porque ano passado a lista de espera na faculdade que eu passei rodou bem menos, então eu não tinha esperança. Eu abri mais, tipo, o site, né, pra ver, mas eu já sabia que eu não ia passar. Aí, na hora que eu abri, assim, aí eu fui a única da chamada. Aí eu olhei assim, eu falei, nossa, será que tá certo isso? Aí eu fui falar com a minha mãe. Aí eu cheguei e falei assim, nossa, mãe, eu fui aprovada. Tipo, tremendo, né? Tipo, nossa, mãe, eu fui aprovada. Aí ela olhou assim pra minha cara, ela não tava entendendo. Aí eu falei, mãe, consegui passar na faculdade, mano, federal, medicina. Nossa, foi um alívio muito grande. A princípio, eu chorei, porque eu queria uma faculdade paulista, né? Porque eu não queria ficar tão longe de casa. Só que Alfenas, 4 horas, não é tão longe, né? E é uma faculdade federal, e eu entrei em contato com a turma, e a turma foi muito receptiva. Mas, a princípio, eu fiquei meio assim por não ser exatamente o que eu queria, mas depois eu fiquei muito feliz da oportunidade que eu terei, né, de estudar numa faculdade federal, de me formar, realizando um sonho, né? O meu conselho para quem tá batalhando aí nessa batalha realmente contra o vestibular é que a pessoa tem que continuar. Uma coisa que eu sempre falava para todo mundo, né? Porque eu sempre quis medicina, então sempre as pessoas me perguntavam: e aí, como é que tá os estudos? Você acha que passa esse ano? E assim, só não passa quem desiste. Uma hora você vai encontrar seu rumo, você vai conseguir passar. Às vezes não vai ser como planejado, igual eu queria uma paulista e eu vou fazer uma em Minas, mas mesmo assim, do mesmo jeito, não tiro o mérito da minha conquista. E o meu conselho é para você continuar estudando. Só que também não adianta se iludir achando que está estudando 12 horas por dia e isso significa que você vai ser aprovado. Não, a aprovação vem realmente do seu empenho de estudar ativamente, fazendo exercícios, correndo atrás, superando as dificuldades. Porque ficar no cômodo, estudando só o que é fácil, não vai ajudar a passar. Tem que saber superar as barreiras que estão ali na trajetória.